Tá, vamos de novo. O que seria? É uma síndrome clínica em que ocorre o acúmulo de fluido no espaço alveolar e intersticiais do pulmão, podendo ser decorrente de causas diversas. Ou seja, no espaço alveolar é dentro do alvéolo e no interstício é em volta do alvéolo. Em toda aquela região pode ser edema. E edema seria tipo uma inundação do local onde teria que estar sequinho para ter as trocas, entendeu? E aí existe inúmeras causas. Existe pelo fato da pessoa ter um problema cardíaco, existe o fato da pessoa uma pneumonia que acabou gerando isso, existe o fato da pessoa ter broncoaspirado alguma coisa, igual quando tem neném que tem refluxo e respira o leite e acaba que ele broncoaspira e aí no espaço que teria ar tem líquido. E aí faz com que o organismo, a parte do pulmão, entenda. Se ali tem líquido, em vez de ele ajudar, se não tiver uma boa dinâmica para absorver, acaba acumulando mais ainda o líquido naquele espaço se não for aspirado rápido, dependendo da pessoa que broncoaspirar. Até tem um caso, semana passada, vocês viram sobre um nenenzinho que deu um BO lá, que o pai quebrou tudo no CESP e que ficou super estressado e o nenenzinho veio a falecer? No primeiro contato sobre a respiração do neném, quem ficou com ele no HCR fui eu. E aí, de início, eu fui ventilar ele, fui ajustar tudo, e aí na hora que a primeira vez que eu aspirei ele, só saiu leite. Eu acredito que ele já estava com algum problema, e aí, por algum momento, assim, não de maneira alguma descuido da mãe, porque isso super acontece, já aconteceu com a minha irmã quando eu era pequena. Por ele já não estar muito bem, ele acabou vomitando e respirando o próprio leite num momento muito rápido. E aí, quando ele chegou lá pra gente e me chamaram para ventilar ele, quando eu aspirei, só tinha leite. Ele não conseguia respirar porque só tinha leite nas vias aéreas. E aí, aquilo ali, ele não inundou a parte dos alvéolos dele e o interstício. Aí, até tirar tudo aquilo ali e voltar a respirar, foi difícil, mas a gente conseguiu. Se demorasse um pouco mais, podia inundar um pouco mais e aí realmente não teria mais jeito, mas o que veio depois foi que acabou também não dando muito certo lá, né? E aí ele veio a óbito. Vamos ver aqui. Em questão da fisiopatologia, o mecanismo pode ter um aumento da pressão capilar pulmonar. Lembra a história do aumento da permeabilidade dos capilares? Faz com que passe muito mais líquido. Imagina um conta-gota, que ele vai contando gota por gota por gota. Por algum motivo. Ah, mas qual motivo? A pressão de um lado é maior que o outro. Alguma patologia está fazendo com que essa permeabilidade aumente, como também pode ser diminuída, mas no caso ela pode aumentar e aí faz com que aquele conta-gota que passava 3, 4, 5, 6 gotinhas por aquele momento está passando 10, 15, 20 e vindo a partir de um edema agudo cardiogênico. O porquê cardiogênico? Às vezes, quando a pessoa chega lá na UTI ou no hospital com o diagnóstico de edema agudo de pulmão vindo do pronto-socorro de outro lugar, a primeira coisa que pergunta: o senhor tem alguma cardiopatia? Tenho. Tenho insuficiência cardíaca congestiva. Automaticamente a gente já sabe que o paciente está com edema agudo de pulmão e que ou ele tem que fazer uma VNI ou ele vai ter que, se piorar essa insuficiência, acabar sendo entubado. O porquê? Lembra a anatomia do nosso coração. Nós temos o átrio direito e o ventrículo direito. Nós temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Lembra que do pulmão vem para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo ele desce para o corpo, certo? Essa é a dinâmica. Porém, pacientes que têm, beleza, átrio direito, átrio esquerdo, passou para o ventrículo esquerdo, foi para o corpo todo, passeou.
voltou para o átrio direito, passou por ventrículo direito e voltou para o pulmão. Essa é a dinâmica que a gente espera do coração. Porém, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, às vezes eles podem apresentar diminuição da luz no ventrículo esquerdo. Ah, mas o que é diminuição da luz? Ocorre uma hipertrofia da massa daquele ventrículo e faz com que pouca quantidade vá lá. Se no meu átrio, pensa só, no meu átrio cabe 500 ml de sangue, no átrio esquerdo. E aí a válvula abre e vai ter que passar esses 500 para o ventrículo esquerdo. Só que não passa. E aí passa 200. E os outros 300, o que acontece? Na hora que o ventrículo, a válvula abre, o sangue entra, mas aí fica sobrando no átrio esquerdo. Na hora que o ventrículo vai se fechar, fazer força para esse sangue ir para o resto do corpo, ele também faz força com tanto que o átrio deixou para ele, a válvula talvez não feche completamente. E aí esse sangue volta para o átrio, que volta para o pulmão. E aí lá no pulmão, a galera do pulmão fica sem entender. Fala, peraí, estamos mandando para frente o negócio que tá bom, vocês estão voltando? E aí eles tentam guardar um pouco para poder suprir essa necessidade. Não tem como falar assim, não, os caras tá usando só 300, manda 300. É o tanto que o pulmão tem que mandar. Até entender, até essa cardiopatia perpetuar, fica fica congestionado. O pulmão não sabe nem o tanto que ele manda e o coração não sabe se é o tanto suficiente que ele vai receber. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo, ele está muito mais gordinho, tem uma hipertrofia, o músculo está mais grosso. Então, naquele espaço que caberia 500 ml, está cabendo 200. E aí, quando ele tenta jogar esse sangue para frente, acaba que ele joga para trás, para o átrio esquerdo, que joga para o pulmão. E acaba que inunda lá no pulmão. Essa é uma das causas da parte cardiogênica. Também insuficiência cardíaca congestiva, infarto agudo do miocárdio. Infarto, já sabe, a necrose da parede de alguma parte do miocárdio. Morreu aquele pedacinho, não vai bombear como vamos voltar o sangue da onde veio. Estenose mitral, dificuldade na válvula para abrir e fechar, e faz com que volta também esse sangue. Tudo isso, quando fala edema agudo de pulmão e tem uma cardiopatia, você pode imaginar que esse sangue vai voltar, vai retornar para o pulmão a partir do lado esquerdo do nosso coração. Em relação à cardioversão elétrica, em relação a não cardiogênico, doença veno-oclusiva, questão de pessoas que têm vasoconstrição, já da sua patologia já vem com isso, e às vezes tem que tomar vasodilatadores, porque diminuindo a luz do vaso faz com que passe menos. Se passe menos, vai sobrar em algum lugar. E normalmente o lugar que abastece, ele pega e joga, é o pulmão para todo quanto é parte do corpo, né? Depois que ele pegou, ele pega do coração e joga para o coração, então ele meio que fica a lata de lixo. Ele vai lá, o coração joga o lixo e pega uma coisa boa. Joga o lixo e pega uma coisa boa. Então, toda a dinâmica que a gente vai ter no nosso corpo passou pelo coração, que é sempre o astro do filme, mas acaba que o pulmão é a parte do lixo e a parte que está pegando alguma coisa boa. Permeabilidade alvéolo capilar, lembra lá, nosso alvéolo bonitinho, passa um capilar em volta dele, e aí quando ocorre de ter uma disfunção entre eles, faz com que ou o sangue oxigenado fica para cá do pulmão, ou o sangue com gás carbônico fica trancado no alvéolo. A permeabilidade aumenta ou diminui. No caso do edema agudo de pulmão, aumenta, faz com que, em vez de eu conseguir passar mais sangue oxigenado, eu consigo pegar mais sangue com gás carbônico. E aí fica uma mistura só e fica inundada aquela questão do alvéolo. Até tem o oxigênio suficiente para fazer a troca, só que fica comprometida essa troca, já que já tem líquido ali. E aí o capilar, ele do tanto sanguíneo como linfático. A linfa está ali, a linfa está toda feliz, saltitante ali, fazendo piscininha. Daí vem o oxigênio doido para entrar ali com o seu sangue oxigenado. O sangue com gás carbônico está querendo sair dali. Em vez de eles se encontrarem, fazer a troca normal e vazar embora, não.
a linfa também se acumulou ali e vai dificultar mais ainda, e fica um acúmulo de líquido só naquele espaço. Diminuição da pressão oncótica do plasma, hipoalbuminemias relacionadas a nefropatias, enteropatias, hepatopatias e distúrbios nutricionais. A questão do excesso ou diminuição da albumina e a questão da Marivane quer falar alguma coisa? Tem que amar a família, amar a avó. Não pode. O que ocorre? Sei lá, ó. Relógio? Sim. Daí o que ocorre? Essa diminuição da pressão oncótica do plasma, faz com que, pensa só, o sangue ele anda pelo nosso corpo inteiro. O lugar onde ocorre a filtragem dele. Espera ela só, ela ver qual que tá ligado o áudio dela. Acho que ela não tá prestando atenção. Depois nós podia estar dormindo, bem. Depois eu brinquei, depois vai chamar... Marivane, seu áudio tá ligado, mulher. Foi mal, peraí. Tá, bora lá. Diminuição da pressão oncótica do plasma. Lembra todas essas palavrinhas difíceis. Existe na pressão do sangue, existe a pressão oncótica e a pressão osmótica. Assim, a grosso modo explicando, elas são pressões que fazem com que, pensa só, todo o sangue para o nosso corpo inteiro. Existem números capilares para ele passar. Mas como que ele sabe que ele não pode extravasar para tudo quanto é canto? Porque existe a pressão oncótica e a osmótica. A oncótica é o que libera, o que segura ele para ele não extravasar. E a osmótica é o que se libera. Deixa eu tentar explicar de novo. A oncótica, ela libera, ela tenta segurar ele dentro do caminho dele. Como ocorre a diminuição dessa pressão, ele consegue extravasar mais. A osmótica, ela solta ele, mas como a oncótica vem de contrapartida, segura mais ele. A oncótica seria a legalzona que está segurando aquela pressão, segurando o sangue para ele seguir o caminho dele, e a osmótica é a que quer fazer a bagunça geral. Vamos soltar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas daí a oncótica está ali para manter o fluxo. Não, vamos manter na Vida Brasil daqui até lá em cima. Mas daí a osmótica pensa assim, não, cara, mas tem como nós entrar para T2, T3, T4, T5, T6. Aí a oncótica fala, não, vamos manter o fluxo. A osmótica, por ser menor, ela fala, não, tudo bem, vamos manter o fluxo. Só que daí, quando um paciente que ele está com alguma deficiência em questão de nefropatias, hepatopatias ou distúrbios nutricionais, que podem vir a gerar um edema agudo de pulmão, a pressão oncótica, ela diminui em relação à osmótica. Aí pensa só, tá as duas na ponta da Vida Brasil. Aí a osmótica fala assim, cara, vamos soltar líquido aqui geral. A oncótica fala, vamos lá, não, solta não. Mas ela não tem força para brigar com a osmótica. Fala assim, não, amiga, vamos parar, vamos seguir nossa vida certinho. Aí ela fala assim, não, faz isso não. Mas eu vou. Então faz. Porque ocorreu uma diminuição da sua pressão. Então, ela não vai conseguir fazer o sangue seguir todo o seu caminho certo. Estou falando isso referente ao pulmão. Não que a pessoa vai encharcar o corpo dela inteiro. Porém, pessoas que que podem ter um edema agudo de pulmão, o que ocorre?
Lembra, além da permeabilidade do sangue, do capilar sanguíneo, tem os linfáticos. O pé fica parecendo 2 pães de forma. A panturrilha fica gigante, o braço, o rosto, fica tudo meio que mais gordinho por causa que a retenção de líquido aumenta ali. Igual a alteração da drenagem linfática, aspiração pleural exagerada, o quilotórax, grandes altitudes. A questão disso é aspiração pleural exagerada. Lembra da nossa pleura parietal, a pleura visceral, e aí ela tem ela fica drenando. A Lucipede pesquisou pra gente, era 10 ml, né? De 10 a 30, né? E aí ela vai drenando. Lógico que ela não enche a ponto de colocar 1 litro ali dentro, mas de 10 a 30 ela pode chegar a 50, 60, 70, um valor muito maior. Só que daí, se ela ultrapassa o valor dela, 10, 20, 30 a mais, algum canto ela tem que colocar para dentro. Ela já tá. As pleuras, elas não estão dentro do pulmão, lembra? Elas são na parede da cavidade torácica e na parede do pulmão. Ponto. Se elas ali, elas estão gordinhas e já estão cheias de líquido, algum lugar ela tem que extravasar. E se a dinâmica da pressão oncótica está diminuída, ela não vai conseguir segurar também ali. O que ela vai fazer? Vai começar a extravasar para dentro do pulmão, para o espaço intersticial entre os alvéolos. Dos alvéolos, eles são fechadinhos, bonitinhos. Porém, existem os capilares que podem desregular ali também e fazer entrar mais líquido para o próprio alvéolo também. Aumento da pressão negativa intersticial ou um mecanismo misto. A pressão negativa intersticial seria a pressão que a gente tem no nosso interstício. Aumenta a pressão negativa, lembra, o espaço que tem mais, ele sempre vai jogar para o que tem menos, na questão, quando a gente puxa o ar, a gente faz entrar a pressão positiva dentro da gente. No caso, vai aumentar a pressão negativa, fazendo puxar mais ainda da questão da parte dos líquidos para dentro do alvéolo, do espaço intersticial. Aqui mais bonitinho. O alvéolo pulmonar lindo, 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 com capilar pulmonar, pressão arterial normal. Super lindo, o oxigênio entrando, o gás carbônico saindo, andando tudo bonitinho. Tá, beleza, a dinâmica deles. Aqui já é um alvéolo acometido. Daí, o que ocorre? Tende a buscar puxar o espaço que tem menor para o maior. Olha só, eles começam numa dinâmica que faz com que aumente a retenção de líquido dentro do alvéolo. Esse desenho dá para entender bem bonitinho. A dinâmica certa, parou, trocou, foi, parou, trocou, foi. Aqui não, aqui eles ficam sem saber o que fazer, e fora que ainda podem aumentar, igual eu falei, a permeabilidade, a drenagem e extravasar para dentro do alvéolo. A pressão faz com que ele puxe para o outro lado. Como eu já tinha explicado, a classificação, o EAP cardiogênico, ocorre o desacoplamento entre o volume sistólico do ventrículo direito e esquerdo e vasoconstrição hipóxica, aumentando a pressão hidrostática nos capilares pulmonares. Igual eu falei, está ali entre os ventrículos que podem aumentar a sua massa, fazendo com que diminua o seu fluxo normal, o tanto de sangue que passa, o tanto de sangue que vai. E é o que ocorre? Uma vasoconstrição, hipóxia, diminuição do oxigênio, aumentando a pressão hidrostática, que faz com que o líquido extravase um pouco mais nos capilares pulmonares. O resultado é o líquido transudato para o interstício pulmonar, causando dispneia intensa e abrupta. Mas aí o líquido transudato, lembra que ele é menos pior, é um acúmulo de líquido. Porém, se ele for drenado certinho, ele não é um líquido que tem seus componentes inflamatórios. Então, pode ser mais simples. O que ocorre? Expectoração abundante, taquipneia, cianose, nos casos de extremidades frias e sudorésica. Ou seja,
ponta dos dedos ficam roxa e fria e você começa a suar muito. Pode haver histórica prévia de hipertensão, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, arritmia, miocardite e doenças valvares. Ou seja, pode ter dificuldade nas válvulas do coração, alguma inflamação na questão do músculo do miocárdio, arritmia, isquemia. Tudo isso com uma insuficiência cardíaca em destaque. O edema agudo não cardiogênico ocorre inflamação e aumento da permeabilidade capilar com o líquido exudato para o interstício pulmonar. Ele fica um pouco pior, porque lembra que o líquido exudato, ele é rico em componentes que podem causar e aumentar o processo inflamatório. Então, além dele estar ali atrapalhando a dinâmica do lugar onde tem que ter ar, ele também é um líquido super carregado, super cheio de coisas que podem causar processos inflamatórios naquela região. Se a pessoa já tem problema cardíaco e às vezes vem acompanhado de um problema pulmonar, pode ser que com o acúmulo do exudato, pode gerar coisas piores, pneumonia, alguma inflamação que não tinha necessidade de estar ali naquele momento. Alguma pergunta, gente? Ou eu falo e vocês entendem de primeira que dá até medo, ou ninguém quer falar. Ana, alguma dúvida? Não. Jéssica? Tem gente aqui que eu nunca ouvi falar. Bárbara, alguma dúvida? Professora, boa tarde. Eu não entendi muito bem a respeito das pressões, osmótica, oncótica e hidrostática. Depois, se você puder dar uma explicadinha, não captei muito bem, não. Tá. Diminuição da pressão oncótica. A oncótica, existe a oncótica e a osmótica. Todos os capilares, tanto sanguíneos como linfáticos, tem eles. Mas por que tem eles? Para tentar segurar o líquido no caminho que ele tem que ir. A osmótica e a oncótica. Aqui, no caso, só fala diminuição da pressão oncótica do plasma. Porque a oncótica, ela tem que estar aumentada para segurar o caminho daquele líquido onde tem que ir. A oncótica, ela segura dentro dos capilares. A osmótica, ela deixa extravasar, porque tem que em alguns momentos extravasar. Chegou lá no alvéolo, o capilar está lá. Aí ele vai deixar o CO2 passar e o oxigênio entrar. Então a osmótica, ela vai deixar isso. Mas a oncótica está já olhando e falando assim, só isso vai, só isso vem. A osmótica entende e continua o caminho delas. Em todos os nossos capilares existem isso. Porém, quando ocorre um edema agudo devido à inundação de alguma região, é porque a oncótica, ela está diminuída em relação à osmótica. Digamos que a osmótica, ela é a mais bagunceira, que pode deixar entra e sai, galera, vamos fazer a festa, pode entrar e sair do alvéolo, do capilar, de onde vocês quiserem, você pode entrar. E a oncótica, ela é maior, ela que organiza, fala para parar, é só esse tantinho e acabou. No caso do edema agudo de pulmão, ela diminui. Por quê? Depende da patologia, se é cardíaca, se não é. Alguma coisa faz com que ela diminua. Ela diminuindo em relação à osmótica, elas ficam iguais. Mas a osmótica, ela é mais bagunceira, ela deixa todo mundo entrar e sair. E isso ocorre principalmente na parte do pulmão, que faz com que ela devia segurar a osmótica só deixa entrar e sair o oxigênio e o CO2, porque a oncótica está de olho. Mas quando a oncótica está diminuída, a osmótica vê que ela cresce em cima da outra. Fala, não, agora vamos entrar e sair à vontade, a porteira está aberta. Você entendeu, Ruth? Entendi, professora.
Tá. Até esqueci de... Etiologia. O edema agudo cardiogênico, que pode ser um infarto agudo do miocárdio, exacerbação de insuficiência cardíaca crônica, disfunção da órtica ou mitral e o excesso de volume que seria de sangue. Pode aumentar o excesso de volume. Não sei se vocês já viram pacientes com cardiomegalia, o coração deles é gigante. E aí você pensa assim, nossa, um coração desse bombeia sangue, né, até para a ponta do pé na facilidade. Mas diferente do que a gente pensa, pacientes com um coração muito grande no raio-x, a luz de dentro dele é diminuída, só a massa cresce. E aí as câmaras ficam diminuídas. Então não adianta ter um coração grandão se não vai bombear tanto. Diferente que você vê um raio-x de um atleta, é um coração maior, mas você tem a história dele. O coração dele, literalmente, uma bombeada do cara é como se fosse 5 das pessoas que não fazem academia, não faz nada. O coração do atleta bateu uma vez, a gente vai bater 5, 6 vezes. Por quê? Uma bombeada só dele vai conseguir fazer o efeito que nós teríamos que trabalhar 5, 6 vezes. Por isso que fala assim, você fazer exercício, tudo, ajuda muito. Claro que ajuda. O seu coração ainda você vai gastar menos, igual diz, vai gastar menos coração fazendo as coisas, né? Edema agudo não cardiogênico, uma pneumonia que pode levar a produção, lembra, do líquido exudato, aumentar e inundar o lugar. Uma sepse, um trauma grave, aspiração de conteúdo gástrico. Esse aí foi igual a história do menininho lá que eu falei para vocês. Ele estava com alguma outra coisa, uma insuficiência não, ele estava com uma parte metabólica dele estava com disfunção. E aí, de noite, acredito que ele mamou, que a mãe parece que foi levou de madrugada no cesso, não lembro a história direito. E aí mamou, e aí quando ela viu o nível de consciência dele rebaixou. Aí ela levou lá pro HCR. E aí lá, quando eles me ligaram já, quando ela chegou lá, eu cheguei lá, aí entubaram ele e eu fui aspirar ele para ver como é que tava. Só saía leite, porque de alguma forma ela deu de mamar, claro, a criança chora de mamar, e aí era um horário muito assim, acho que era 5h30, 6 horas, o horário do auge do sono, né? E pai e mãe tá ali olhando, querendo ou não, deu um soninho, caiu, aí o nenenzinho acho que vomitou e broncoaspirou. E aí deu um edema naquele momento, mas a gente conseguiu aspirar tudo, mas de alguma forma não evoluiu bem. Quadro clínico, como que o paciente aparece pra gente? Quando é cardiogênico? Dispneia, taquipneia. Dispneia, lembra? Respiração rápida e falta de ar. Taquipneia, também falta de ar e respiração rápida. Hipoxemia, diminuição de oxigênio. Tosse com expectoração. Ortopneia, quando eu fico em pé, eu fico com falta de ar. Esse DPN, eu não lembro agora. Alguém sabe o que é? Deixa eu procurar aqui. É dispneia paroxística noturna. Noturna. Tinha que ser o garoto de ouro. Muito bem. Quem me dera. Tá, e o B3, Hudson? Agora você me ajuda também, que esse aí eu tô por fora. Ixi, B3 eu não sei, não. Então, eu não faço... Gente, eu vou pesquisar realmente esse negócio de B3, eu não faço ideia. B3, se não me engano, é um tipo de escala que eles usam na avaliação. É igual a gente usa a escala de Glasgow para coma, entendeu? B3, se eu não me engano, é uma espécie de escala no qual você vai pontuando. Aí, quanto menor o ponto que o paciente faz, né, de acordo com o que ele está apresentando, mais grave é a emergência, né, mais grave é o que está acometendo. Mas se eu não me engano, pode ter... Escrevi aqui no Google B3, saiu agropecuário? Eita!
Não, espera. Tá. Depois eu procuro isso com mais calma de ver. A PVC aumentada, que é a pressão venosa central, extremidades fria e secreção espumosa rósea. É um sinal patognomônico, ou seja, é um sinal claro, fixo de que é aquilo. Toda vez que a pessoa tiver com edema agudo de pulmão, ou edema agudo pulmonar, você for aspirar, a secreção vai sair espumosa e rósea, ou seja, rosada, meio avermelhada. Não cardiogênico é igual o EAP cardiogênico. Débora, Oi. desculpa te interromper, mas aqui eu pesquisei aqui, tá falando que o B3 ele surge no enchimento ventricular rápido em coração dilatado, a hipertrofia excêntrica, aumento da cavidade da câmara delgaçada da parede ventricular. É isso que eu achei, que eu pesquisei como B3 pulmonar. Então, E aí ele aqui tá falando que tem o B3, ele surge no enchimento ventricular rápido em coração dilatado. E a hipertrofia excêntrica aumentada, a cavidade da câmara. Só que aqui e aí aqui que eu achei tem até o 1, tem o 2, tem o 3 e tem o 4, explicando aqui todos eles. B3, a presença da terceira bulha quando você vai realizar uma ausculta cardíaca, característica de ritmo de galope. Tá. Então, tanto um como o outro está certo. Questão do batimento cardíaco, certo? Essas garotas estão muito espertas. Tá. Em questão não cardiogênico, rebaixamento sensório, febre e outros sinais de infecção, extremidades quentes, vômito e ingestão de substâncias. O diagnóstico é feito por anamnese, exame físico, uma gasometria arterial que dói pra caramba, cara. Quem já viu coletar uma gasometria, o negócio é muito, muito chato. Radiografia de tórax, um tipo de exame peptídeo, natriurético, tipo B, eletrocardiograma e um cateterismo cardíaco, dependendo da pessoa, né? Diagnóstico, imagem radiológica, sinal de asa de borboleta. Eu acho que esse aqui não dá para ver bem, mas se vocês conseguirem ver, sinal de asa de borboleta forma não 100%, mas mais ou menos dá para ver quando a pessoa tem EAP. Aí, quando é cardiogênico, automaticamente esse aqui vocês acham que é cardiogênico ou não? Olha o tamanho desse coração. Sim, o coração tá grande, né? Bem grande. Esse é um coração de mãe, cabe bastante coisa, né? E aí, querendo ou não, quando você olha o raio-x, você já sabe que o paciente tem um aumento da área cardíaca. E aí, aqui a gente pode ver mais ou menos o sinal de asa de borboleta. Conseguem ver? Usem a imaginação de Harry Potter, Narnia, de vocês, para conseguir ver. Mais ou menos dá para tentar ver, né? Sinal de asa de borboleta. Ah, mas sempre vai ter? Não. Sempre não vai ter. Às vezes vai ter, fora isso, não. Aumento da área cardíaca e congestão hilar, que dá para a gente ver mais nessa região aqui. Lembra? A parte do hilo é a parte que se conecta às outras, às artérias, brônquios, bronquíolos, que vai saindo daqui. O tratamento: oxigenoterapia, VNI sob pressão positiva, de 7 a 10 ml por quilo, com CPAP, ou ventilação invasiva sob pressão positiva. Esse é um tratamento na UTI. Aí pode ser que você tenha outras coisas que você possa fazer. Esse aqui é um tratamento enxugado, né? A questão de VNI
e ventilação invasiva. Dá para você trabalhar dessas duas formas quando ocorre do paciente numa VNI ele tolerar e VI quando já vê que não tem como e vai ter que ser fazer uma ventilação invasiva. Mas hoje em dia, gente, o que a gente tem que tomar o maior cuidado do mundo, né, ainda mais nesse mês de agora para frente, que não se deve fazer VNI em pacientes com insuficiência respiratória. Ah, mas por quê? A história do coronavírus, querendo ou não, pode ocorrer muito de aerosóis. Passava, você tá ali fazendo a VNI, o cara bateu, tirou a máscara, você respira todo bonitinho aquele ventinho dele lá, e aí você acaba contraindo a mesma patologia que ele, que seria o coronavírus. Né? Alguma dúvida? Gente, Pra mim tá bom, tá tranquilo. tá certo, Hudson. Hoje a Lucicleide não tá falando. Olha lá no chat que fala, né? A Jéssica mandou o que seria o B3, gente. Justamente o que a Alessandra tinha falado, na terceira bulha cardíaca. Muito bom. Gente, alguém tem alguma dúvida? O Felipe, Luiz, Henrique, Lucas tá quieto hoje. Por que tá quieto?